Pois vamos aqui, galerinha. Na aula passada a gente falou aí sobre as características gerais da atmosfera. Nós vimos as camadas que compõem a atmosfera. Na aula de hoje nós vamos ver as principais alterações que ocorrem na atmosfera, ou seja, as principais alterações que ocorrem nessa camada de ar que envolve o nosso planeta. Certo? Nós vamos ver quais são os principais elementos que são responsáveis, as principais fontes que são responsáveis por essas alterações na atmosfera e vamos conhecer quais são essas alterações, as características. Então, primeiro que a gente precisa memorizar, que a gente precisa conhecer e saber o que contribui para que ocorram alterações no ar atmosférico, para que ocorram alterações na atmosfera, nessa camada do planeta. Nós vimos, pessoal, que a atmosfera é uma camada composta por gases. Pois bem, existem gases que vão fazer parte dessa atmosfera de forma natural, ou seja, eles são naturalmente emitidos, são naturalmente liberados. E existem gases que vão ser forjados, vão participar da atmosfera de forma forjada, ou seja, eles vão ser liberados de forma não natural. A gente chama essa liberação, essa emissão, essas fontes emissoras desses gases que não são naturais, que não são normais de serem encontrados na atmosfera, de fontes antrópicas. As fontes antrópicas são aquelas fontes emissoras que são liberadas pela ação do homem. O escapamento dos automóveis, o escapamento das indústrias, por exemplo, elas são fontes antrópicas. O homem é quem forja, o homem é quem força essa emissão desses gases. E as fontes naturais são aquelas fontes que vão liberar esses gases de forma óbvia, por meios da própria natureza, certo? As emissões, então, elas podem ser por fontes naturais ou por fontes antrópicas. Esses são as emissões, então, são fatores que contribuem para a alteração, para a alteração da atmosfera. As transformações químicas, que ocorrem também naturalmente ou artificialmente. Existem transformações químicas que vão ocorrer mediante reações da própria natureza, por exemplo, a ocorrência de uma chuva, ela faz com que gases reajam com outros gases e com a própria água, formando um terceiro gás, formando gases diversos. Isso aí é uma transformação química natural. E existem as transformações químicas artificiais, que são liberadas principalmente, que ocorrem principalmente na atividade industrial, que ocorrem na combustão, que é realizada nos motores dos automóveis e por aí vai. As condições meteorológicas são fatores que também alteram as condições do ar, a gente vai já conhecer como. E os fatores topográficos são aqueles fatores relacionados a relevo, a altura do relevo e por aí vai. Fontes poluentes. Quais são as principais fontes poluentes para a atmosfera? Tipos de poluente. Dentre os tipos de poluente, que são aqueles agentes que são poluidores, que são nocivos à atmosfera, a gente tem os poluentes primários e os secundários. Os poluentes primários são aqueles que são emitidos diretamente na atmosfera. Quando você respira, por exemplo, um gás, você está liberando gás carbônico para a atmosfera. Então, nesse caso aí, você seria um liberador primário. Quando eu falo de um poluente primário, eu estou falando de um gás nocivo à atmosfera que está sendo liberado, está sendo emitido diretamente na atmosfera. E os poluentes secundários? Poluentes secundários, eles são formados aí na atmosfera por meio de reações químicas, ou reações químicas ou reações fotoquímicas, após eles terem sido gerados, terem sido produzidos. Olha só um exemplo na imagenzinha do lado aí. A gente tem um exemplo da poluição do ar, e a gente tem duas vertentes. A poluição natural, que é aquela liberação de gases que é feita pela própria natureza. São gases nocivos? São, mas são a própria natureza quem libera. Um exemplo, a atividade vulcânica, que libera principalmente o enxofre na atmosfera. Isso é um exemplo de poluição. O enxofre ele é um gás nocivo, ele é um gás tóxico que prejudica a nossa respiração. Os vulcões, eles liberam esse enxofre. O vulcão é uma atividade vulcânica, não é uma atividade natural. Então, aí é um emissor, é uma fonte de poluente primária, natural. E a antrópica, que é aquela da ação do homem, os automóveis, as indústrias, a gente vê bem isso na imagem. Certo? Então, exemplos de fontes de combustão, a combustão ela é o principal processo, pessoal, que é responsável pela liberação de gases na atmosfera.
A combustão que ocorre lá nas erupções vulcânicas, a queima espontânea de florestas que ocorre pelo aumento de temperatura, tudo isso libera gases que são tóxicos na atmosfera, mas de forma natural. E a antrópica, dentre as fontes de combustão antrópica, a gente tem as plantas de energia, o transporte rodoviário, queima de biomassa, que é massa viva, a combustão, que é a queima doméstica, e o tabagismo, que é a utilização do cigarro, fumo. Na imagem a gente tem exemplo de fontes primárias e fontes secundárias, e a atuação dessas fontes aí. As indústrias, os automóveis, que neles ocorrem reações químicas e acabam liberando esses gases. Poluição do ar. Então, pessoal, de forma bem simples e fácil da gente entender, a poluição do ar ela ocorre quando nós liberamos, ou a própria natureza libera gases que são nocivos. O enxofre é um desses gases, as variações do nitrogênio na atmosfera também, óxido nitroso, óxido nítrico e por aí vai. O ácido nítrico, o dióxido de enxofre, os sulfatos, todos esses gases são gases tóxicos. E eles são gases, pessoal, que são liberados aí pelos processos de combustão, pelos processos de queima, pelas emissões de automóveis, pelas emissões de indústrias, chaminés das indústrias, né? Então, esses aí são os principais agentes poluidores e são responsáveis pela liberação desses gases. O problema, pessoal, não está só na liberação desses gases, mas está também nas reações químicas que esses gases sofrem na atmosfera. Eles acabam retornando para a gente aqui ainda de forma ainda mais nociva. Vou dar um exemplo para vocês, o enxofre. O enxofre ele é um gás, pessoal, que quando ele reage com a água, ele origina a chuva ácida, que nada mais é do que um ácido chamado de ácido sulfúrico, que é um ácido bastante forte, né? Como que esse ácido se forma, professor? O enxofre, que é liberado pelas indústrias, pelas chaminés das indústrias, reage com as moléculas de água que existem no ar naturalmente, na forma de umidade. Essa umidade reage, então, com esse composto, com esse gás, e acaba originando um ácido, que é o ácido nítrico ácido sulfúrico, que é responsável pela ocorrência da chuva ácida. Não só o enxofre, mas outros gases também. O óxido nitroso reage lá com a água, formando ácido nítrico, né? E acaba voltando para cá, para a região mais superficial da Terra, e acaba originando aí diversos problemas, né? Como o próprio nome já está dizendo, a chuva ácida é uma chuva que carrega e que transporta um composto ácido, que é capaz de causar queimaduras, né? De causar corrosão na superfície de alguns materiais aí. Então, de forma bem simples, o que é poluição do ar? Nada mais é do que a alteração da composição ou das propriedades do ar, ou seja, da mudança da composição dos gases que estão presentes no ar, que pode ocorrer por meio de reações químicas ou reações naturais. Essa poluição, para a gente, ela é bastante nociva, porque ela causa danos à saúde, mas ela causa danos à saúde também das plantas, né? Ou seja, a flora, e causa também danos à saúde dos animais, porque, como a gente bem sabe, a gente respira esses gases. Ela causa também essa poluição, prejuízo à segurança e ao uso de propriedades, por exemplo, quando se forma lá a chuva ácida, por exemplo, que pode causar uma destruição em massa das regiões onde ocorre. Aqui no Brasil a gente não é tão comum, mas quando ocorrem são bem mais leves, mas em regiões como o Canadá, por exemplo, é muito comum a ocorrência das chuvas ácidas. E lá eles têm bastante prejuízo e eles são preparados para isso. Poluentes de efeito local, regional, global. Os poluentes, pessoal, quando eles são liberados na atmosfera, eles podem causar danos em escala local, regional e global. Em escala local é quando os danos eles são restritos a uma única região, a um único ponto, aliás. Regional é quando eles são restritos a mais de um ponto, ou seja, eles abrangem uma região, e global quando eles podem atingir o planeta inteiro.
Por exemplo, aqui no nosso planeta a gente sofre constantemente com os efeitos do aumento excessivo de temperatura, que a gente chama comumente de aquecimento global, que é originado por um outro problema, que é o efeito estufa. Como que ocorre? Nós, pessoal, liberamos gases na atmosfera. Esses gases, eles acabam aprisionando a temperatura, né, aqui na superfície terrestre. De onde vem essa temperatura, professor? Do Sol. Os raios solares entram, passam por essa camada de gás, esses raios solares não conseguem voltar para o espaço, acabam ficando presos aqui, a temperatura se eleva muito. A gente chama isso de efeito estufa. Consequência do efeito estufa, que é o aprisionamento de gases aqui na atmosfera, a gente tem o efeito global, o aquecimento global, né, que é uma consequência, que é a elevação de temperatura. Então, efeito estufa é o aprisionamento de gases que ocorre aqui na superfície terrestre, o aprisionamento de temperatura que ocorre aqui na superfície terrestre, e ocorre porque existem muitos gases que são liberados. E o aquecimento global é a elevação da temperatura global, né, a elevação da temperatura do planeta, que pode causar diversos problemas, como o derretimento da calota polar, que é o derretimento do gelo que a gente encontra nos oceanos, a própria elevação do nível de água dos oceanos é um outro problema, e diversos outros problemas que podem ser ocasionados aí, alterações no clima, ocorrência de furacões, por aí vai. Os poluentes, pelas suas características, eles têm um efeito predominantemente a nível local e regional. Porém, esses poluentes, quando eles se concentram em grande quantidade, eles podem causar problemas a nível global. Os principais poluentes são o monóxido de carbono, que é um gás derivado do carbono, né? O enxofre, o monóxido de enxofre, e por aí vai. Todos eles são poluentes que são nocivos, né? E em escala global? Em escala global, a gente tem como o aquecimento global, né, como principal característica, pode causar aí grandes alterações no clima, a gente já falou. E os principais poluentes responsáveis por esses efeitos globais são o dióxido de carbono, o metano, né, que é liberado principalmente pelos animais, né, pelas flatulências dos animais, os clorofluorcarbonos, que a gente falou na aula passada sobre eles, né, que podem causar uma destruição na camada de ozônio, fazendo com que a nossa atmosfera fique cada vez mais frágil, certo? E causando aí grandes alterações climáticas. Aqui a gente tem um gráficozinho só que demonstra a quantidade, mais ou menos a quantidade aí de gases que foram emitidos durante o ano de 1995 nos Estados Unidos. Por que os Estados Unidos aqui, professor? Porque os Estados Unidos é um dos maiores liberadores, um dos maiores emissores de gases tóxicos à atmosfera. Então aqui nos gráficos a gente tem aí mais ou menos a quantidade de gases e a quantidade de cada um desses gases que foram liberados de forma nociva, certo? Então, galerinha, esses aí são os principais efeitos, essas aí são as principais características da emissão de gases excessivos na atmosfera, né? São os principais poluentes, certo? Eu vou estar deixando para vocês aí uma atividade, vocês responderem, e a gente está fixando um pouco mais sobre esse conteúdo. Na próxima aula a gente resolve essa atividade aí, tira qualquer dúvida que possa ter ficado, certo? Então, até mais.